Além de perder para o menor do Rio Grande do Sul, o Vasco foi humilhado ontem no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, na verdade, quem foi humilhado não foi o Vasco, quem foi humilhado foi a torcida do Vasco, que mais uma vez teve que passar por uma goleada decepcionante de um time que parece que anda dentro de campo. Lucas Piton, Tietê, Carlos Cuesta e Brenner não têm mais condições de vender, de vestir a camisa do Vasco. Essas contratações foram uma decepção. O Vasco tem que se livrar desses jogadores o quanto antes, jogadores medíocres e patéticos que andam dentro de campo. Eles parece que talvez eles não sabiam que o Internacional ontem viria com sangue nos olhos para descontar aquela goleada sofrida ano passado dentro de São Januário, na chuva para o Vasco por 5-1. Parece que o Renato Gaúcho não sabia dessa possibilidade, que eles iam vir para descontar essa goleada, além dele terem prazer de ganhar do Renato Gaúcho. Desde o princípio do jogo, o Internacional se mostrou que iria jogar no contra-ataque, um contra-ataque veloz, dentro de casa, conhecendo o seu campo e a sua torcida. O Vasco foi patético. 4 gols que nós sofremos foram gols de contra-ataque deles e falha total nossa. No primeiro gol, Puma Rodrigues foi tentar dar um cruzamento displicente de 3 dedos, achando que ele é o Roberto Carlos, eu não sei quem estava achando, devido a esse monte de vitória, e ele está sendo o artilheiro do ano, né, na temporada aí do Vasco, e ele achou que ele era o Bambambam, né? Foi querer fazer aquele lance ali, né? E sofremos o primeiro gol no contra-ataque, onde Carlos Cuesta correu atrás do jogador que recebeu aquela bola, não conseguiu fazer uma falta para matar a jogada, ainda que tomasse cartão, pois não ia valer de nada, porque no final foi expulso. Então, o Vasco é desse jeito. Então, um salve, salve, família vascaína. Nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, falando novamente, mais uma vez, sobre essa partida horrorosa que o Vasco conseguiu fazer, né, no Beira-Rio diante. E isso eu peço a você que é novo no canal, que nos ajude deixando aqui o seu like, ativando o sininho das notificações, se inscrevendo no canal e comentando o que vocês acham do Vasco ter perdido para o menor time do Rio Grande do Sul, que para mim é o Inter. Não fiquem com raiva porque eu estou falando isso, não, porque eu não tenho nada contra o Inter, só é a minha opinião. Para mim é o menor time do Rio Grande do Sul. Então o Vasco não podia ter jogado daquele jeito. Renato Gaúcho entrou mais uma vez, eu não sei por que o Renato Gaúcho insiste tanto no Tietê, insiste tanto no Brenner, eu não sei o que o Renato Gaúcho vê, tem jogadores melhores ali. Pô, tinha o David, tinha o Marino Inestrosa, que é mais dedicado, que se esforça mais, apesar de não ter conseguido fazer bons jogos, ter conseguido fazer só 2 bons jogos nos 2 últimos jogos antes desse jogo. Tem Marino Inestrosa, tem Ramon Rick, tem JP, tem gente ali que é muito melhor no momento do que esses jogadores que eu falei. O que o Brenner faz no Vasco? Que o Brenner faz no Vasco? O Tietchan falhou em 2 gols do Internacional. Na cobertura do contra-ataque, ele deixou a bola passar por trás dele, não conseguiu impedir o chute do cara que estava colado nele. A bola passou do lado dele, parece que ele deixou a bola passar. Léo Jardim, por sua vez, estava muito adiantado na jogada, que se estivesse dentro do gol esperando, porque tinha um jogador na marcação, ir para dentro do gol, o jogador do Inter não ia. Então ele ia chutar daquele lugar ali. Então o Léo Jardim, às vezes, falha demais. Por quê? Aí você pergunta, Mega, por que o Léo Jardim não está na seleção brasileira? Léo Jardim, que é um dos melhores goleiros do Brasil, realmente, Léo Jardim é um dos melhores goleiros do Brasil. Mas como o Tafarel falou, para ser jogador da seleção tem que ser completo. Não dá para contratar, levar um goleiro, convocar um goleiro que não é totalmente completo na posição. O Vasco não podia ter jogado daquele jeito. Parecia que os jogadores não tinham vontade de jogar, ou eles já estavam achando que eram o melhor time do Brasil por ter essa sequência de vitórias e empate aí nos últimos jogos, né? Ter viradas importantes, achando, não, agora dá para virar. Até o segundo gol do Internacional, na falha de Léo Jardim, que eu não sei o que ele fez aquilo ali, que nem pelada, jogando futebol aqui onde eu moro, eu nunca vi nenhum goleiro fazer nenhum escárnio daquele ali, porque o que aconteceu no Beira-Rio foi um escárnio, né? O Vasco foi totalmente dominado pelo Internacional nos 2 tempos, só conseguindo jogar mais ou menos quando ele tirou o Tietê, né? O Tietê, o Brenner, e aí ficou melhor quando ele colocou o Marino Inestrosa
né? Aí deu uma melhorada. Aí o Andrés Gomes, por sua vez, conseguiu fazer um gol. Mas até então, o Vasco foi totalmente dominado. Porra, ó, Lucas Piton não jogou nada, não merece vestir mais a camisa do Vasco. O Tietê não jogou nada, não merece mais vestir a camisa do Vasco, né? Brenner não merece mais vestir a camisa do Vasco e o Carlos Coelho, esses quatro jogadores já tá na hora de ir embora. E agora o Carlos Coelho, para piorar a situação que já estava ruim, conseguiu ser expulso, vai ficar suspenso do jogo diante do Bragantino e quem vai ter que entrar? Eu aposto com você que Renato Gaúcho vai entrar com o Saldívia novamente, apesar de eu achar, na minha opinião, que ele tinha que entrar com o Lucas Freitas. Então, deixa a sua opinião aqui, você que chegou até aqui, se ele deveria ou não entrar com o Lucas Freitas. E mais uma vez eu vou pedir uma coisa a você, gente. Eu tenho percebido que muitos daqueles que estão assistindo nossos vídeos ainda não estão inscritos no nosso canal. Se você puder se inscrever no nosso canal, mete o dedo aqui nesse botãozinho aqui, onde está escrito inscreva. Isso ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo. Nosso canal, graças a Deus e graças a vocês, está crescendo. Estamos conseguindo conquistar nossos objetivos. Estamos conseguindo cada vez alcançar mais vascaínos pelo diante do Brasil aí. A rapaziada tem comentado bastante, tem enganjado bastante. Então, se você é novo por aqui, deixa aqui o like. Se inscreva aqui no canal, mete o dedo aqui onde está escrito inscreva-se nesse botão vermelho, deixa o dedinho joinha aqui, dá uma dedada aqui e ativa o sininho da notificação para não perder os vídeos que a gente bota aqui. Como eu fui a falar, esses quatro jogadores não podem mais vestir a camisa do Vasco. Se ele entrar com o Saldívia, eu vou dizer que o Renato Gaúcho, eu não sei, cara, ele é muito teimoso, o trabalho dele, de uma certa forma, tem dado certo, mas esses quatro jogadores que eu falei não podem mais vestir a camisa do Vasco. Ainda é melhor entrar com o Lucas Freitas, que quando entrou com o Olímpia, ele e o Saldívia, além, apesar do Saldívia ter feito gol contra, Lucas Freitas jogou muito mais do que o Saldívia e muito mais do que o Carlos Cuesta. Então deixa ele fazer dupla ali. E esse jogo de ontem prova cada vez mais que o Vasco precisa de reforços urgentemente. Esses 8 reforços que o Renato Gaúcho exigiu da diretoria do Vasco tem que chegar eminentemente e rapidamente. É 2 jogadores de defesa, são 2 jogadores de meio campo, são 2 volantes e 2 atacantes. Como eu tinha falado lá atrás, no caso, Arboleda para a zaga, né, Yuri Alberto para o ataque e Cebolinha para o meio campo. Esses 3 jogadores o Vasco tem que correr atrás, uma vez que o Yuri Alberto já deixou claro que não vai ficar no Corinthians, o Cebolinha já deixou claro que não vai ficar no Flamengo e o Arboleda está com problema lá no São Paulo, então o Vasco tem condições de adquirir esses jogadores e mais 3 jogadores nesta mesma posição para que faça dupla com o Yuri Alberto, para que faça dupla com o Cebolinha, que seria Cebolinha, Thiago Mendes e Rojas, e ali atrás Saldívia, não, Saldívia não, Deus me livre, seria Robert Renan e Arboleda ali na zaga, com mais 2 reservas de peso e dispensa esses jogadores. Eu acho que precisa também de um lateral esquerdo, eu ainda não entendi porque o Cuiabano tem 3 partidas que o Cuiabano fala que está liberado pelo departamento médico e não entra. Eu, particularmente, estou achando que o Cuiabano vai se transferir para o Palmeiras, por isso ele não está entrando. Né? Vai ter um acordo entre Vasco e Palmeiras aí, talvez dentro desse acordo de venda de SAF e não venda esteja incluído, né, a ida do Cuiabano para lá, e eu não sei se é verdade ou não. Então, cara, se você é novo, concorda comigo, pô, comenta aqui o que você achou do jogo de ontem. O jogo de ontem foi horroroso. O Vasco praticamente não jogou. O Vasco foi jogar nos últimos 20 minutos finais, depois da substituição, onde entrou Marina Inestrosa, né? E depois, dali para frente, o Vasco conseguiu jogar um pouco. Até então, o Vasco não jogou nada. David entrou, parece que não fez nada. Né? David não, também não dá para o David. David, não sei, o Renato Gaúcho tem que reinventar uma posição para ele, porque não dá. Então, gente, se você está tão indignado quanto eu, o jogo de ontem, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Fiquem todos com Deus. Tenham um ótimo domingo e até o próximo vídeo.